Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, falando novamente da série clássica, mais especificamente o 11º episódio da primeira temporada, intitulado O Ardil Corbomite. Gente, esse episódio eu considero eles um dos episódios ali de referência, um dos episódios clássicos da série, Por que isso? Porque ele tem uma história muito simples, A Enterprise encontra uma sonda alienígena, que não deixa ela continuar a seguir o seu caminho, A Enterprise tenta se desviar dela, ela se desvia, se coloca na frente da Enterprise de novo, no caso, E aí a tripulação fica tentando entender, por que aquela sonda está fazendo aquilo, Eles tentam se comunicar, entrar em contato, a sonda não responde, E aí vai ter uma hora, que a sonda vai começar a vir para cima deles, na hora que eles tentam se desviar mais uma vez, Ela começa a colocar índices de radiação muito altos em cima da Enterprise, a Enterprise começa a dar ré, a sonda vai aumentando a velocidade para cima dela, a Enterprise em ré, Até que chega uma hora que a Enterprise precisa destruir a sonda, Porque se ela não destrói a sonda, o que acontece? A radiação vai matar todo mundo, na superfície, no interior da nave, Então a gente vai tendo essas situações, Existe ali um subalterno ali muito inexperiente chamado Bailey, que é um cara muito impetuoso, que lembra, o Kirk jovem, pro próprio Kirk ali, o Kirk ele tenta, vamos dizer assim, estimular esse subalterno aí, esse jovem tenente no caso, E aí o que acontece? A gente vai tendo diálogos ao longo do filme, A gente vai tendo diálogos ao longo do episódio, onde, eles são muito bem construídos, É um episódio muito bem escrito, com diálogos muito bem escritos, no caso, E aí você vê todas essas situações, O Kirk, por exemplo, ele tenta aumentar a eficiência da tripulação pedindo para fazer simulações, quando eles conseguem finalmente destruir a sonda alienígena, no caso, E o McCoy fica achando que o Kirk está botando muita pressão em cima da tripulação, está botando muita pressão em cima do Bailey, Os dois começam a se desentender, o Kirk tem arrobos autoritários em boa parte em vários momentos, do episódio, E é muito interessante você ver esses diálogos e essas falas, que estão dentro dessa situação aí dessa nave Enterprise que encontra nessa sonda alienígena e depois encontra uma nave de 1 milha de diâmetro, com um alienígena chamado Balok, dizendo que a Enterprise tem intenções hostis, porque a Enterprise destruiu a sonda deles e o Balok vai destruir a nave em 10 minutos, coisa e tal, E a tripulação não sabe o que fazer, porque esse alienígena está irredutível, E aí o que acontece, O Spock ele chega e fala, Quando você está no xadrez com o adversário, vamos dizer assim, dizendo assim, tendo muita vantagem sobre o outro, o jogo acaba, Aí o Kirk pensa um pouco e ele fala, não, esse jogo não é xadrez, esse jogo é de pôquer, Onde a gente precisa fazer o quê? Blefar. E aí, ao blefar, o Kirk vai criar a história, do Corbomite, que é uma substância que a nave tem, no caso, que reage de forma violenta a qualquer ataque que a nave sofra, Reage da mesma forma, E que a espécie humana não tem o menor apreço pela vida. Aí, nesse momento onde o Kirk bate o pé e faz esse blefe, o Balok já começa, entendeu? A não ter aquela reação tão hostil assim, E aí eles vão ali negociando esse impasse, no caso, Até que chega uma hora, que o Balok, manda uma nave auxiliar para a Enterprise, Uma nave auxiliar que vai e manda a nave gigantesca embora, E essa nave auxiliar vai prender, um raio trator na Enterprise, e a Enterprise vai fazer uma manobra ali para se libertar, do raio trator dessa nave, inclusive incapacitando essa nave, botando essa nave avariada no caso, E quando essa nave é avariada, o que acontece, Como ela vai enviar um sinal de socorro para a nave maior, o Kirk decide, ir com uma equipe para lá. Vai ele, o McCoy e o Bailey, no caso,
E aí o que acontece? Eles descobrem que o Balok, né, que aparecia para eles na tela, era somente um boneco, era somente um instrumento ali de simulação, né, no caso, que o verdadeiro Balok era uma criança, né, que interpretava o Balok era uma criança, mas ele estava fazendo uma criança com voz de adulto, né, com jeito de adulto, coisa e tal, né. E esse Balok, ele era o cara que pilotava aquela nave gigantesca de 1 milha de diâmetro e ele estava sozinho viajando pela galáxia, né? Tentando interagir e com muita vontade de interagir com outras culturas por ser extremamente solitário. E aí o nosso Bailey, né, que era o cara experiente e inexperiente ali, que era o cara, vamos dizer assim, que sob pressão, ele, vamos dizer assim, reagia muito mal, ficava muito nervoso, coisa e tal. O Bailey, ele vai voluntariamente, né, ir com o Balok nessa viagem, né, para poder haver essa troca cultural. Quer dizer, é uma história bem simples, né? Por que o Balok fez todo esse teatro, toda essa encenação de agressividade? Era um teste, né, que ele fazia com as culturas alienígenas que ele encontrava para ver se aquelas culturas alienígenas eram dignas, né, de se estabelecer um contato, né? E aí o que acontece? Quando o Kirk ele decide ir para a nave agressora, entendeu? Porque a nave agressora está variada para prestar ajuda, aí o Balok percebe, né, que o Kirk é um cara ali que está, né, de uma civilização, né, que a civilização humana, entendeu? Ela é digna de se estabelecer um contato, né? Então você termina, né, o episódio de uma forma muito amistosa, né, dentro daquela visão culturalista mesmo de Jornada nas Estrelas que a gente conhece, né? Agora, tudo isso serviu de suporte, na minha opinião, né, para você ver mais a interação entre os personagens dentro da Enterprise. A interação entre o Kirk e o Bailey, a interação entre o Kirk e o McCoy, que ficou muito pesada, né? Vários diálogos, né, do Spock também ali, né, do Spock com o Bailey, né, do Spock com o Kirk, né? Foi um episódio muito interessante nesse sentido, né? As duas curiosidades que a gente pode falar aí são o seguinte, né? Tem uma hora que o McCoy e o Kirk estão almoçando, né? O Kirk fez um teste físico lá, ele estava totalmente fora de forma, né? Então a ordenança Hand traz para o Kirk uma folha, um prato cheio de alfaces, né? Cheio de folhas, né? Que foi receitada pelo McCoy, né? E aí eles parecem estar tomando alguma coisa, uma bebida em taças, que parece ser uma bebida alcoólica, né? Pelo ornamento das taças, né? Não sei, de repente não é, né? Mas é interessante perceber isso no caso, né? E outra coisa que é interessante também é a gente ver novamente aquele machismo na década de 60, né? Onde o Kirk, né, tá reclamando que ele tem uma ordenança mulher, no caso, né? Aí o McCoy faz um comentário sarcástico para cima desse machismo do Kirk, né? E o Kirk fala: a única mulher com que eu tenho que me preocupar mesmo se chama Enterprise, né? É interessante a gente perceber, né, que esse machismo, esse negócio dele criticar uma ordenança mulher, coisa e tal, lembra muito o Christopher Pike, né, do episódio piloto The Cage, né, que ele ficava ali, entendeu, criticando mulheres também na nave, coisa e tal, né. E é interessante que eu acho que esse é um dos poucos episódios, se não for o único, né, da série clássica, entendeu, que o capitão critica abertamente a presença de uma mulher numa nave espacial, né. Mas é interessante perceber também que o McCoy ali já, entendeu, na hora, né, coloca um comentário sarcástico, entendeu, para cima do Kirk com relação a essa questão aí do machismo dele, né. Interessante a gente ver isso, né, tal como também vimos, né, como o machismo, entendeu, do Christopher Pike também era confrontado também no episódio piloto pelas tripulantes mulheres, né, da Enterprise, né, mas isso a gente já discutiu lá em The Cage, né. Então, quer dizer, é um episódio forjado na década de 60, com os vícios da década de 60, mas é interessante que você percebe que ali nas entrelinhas, né, esse machismo, né, da década de 60 ele está sendo questionado nesses episódios, né? Interessante a gente ver isso, né? E a nossa Hand, coitada, servindo lá de garçonete, né, entregando comida, coisa e tal, esquentando o café com phaser para levar para o capitão na hora que o capitão está conversando com o Balok, né? Aquilo também foi uma parada meio surreal, né? Da mulher servindo café para o capitão, da ordenança, a mulher servindo café para o capitão no momento ali decisivo, crucial, né, para a sobrevivência da nave, né? Mas é isso, né, gente? São os vícios da década de 60, infelizmente, né? Que a gente tem que conviver, né? A gente já está vendo uma série aí que já está chegando aos seus 50, já está nos seus 54 anos, né?
são vícios que a gente tem que confrontar, ainda mais que são episódios muito antigos já, no caso, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse episódio vai estar lá na Batata Espacial, todo escrito direitinho, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá? Um abração, fui e até a próxima.